Bom, dessa vez o espaço entre os vídeos vai ficar mais melhor, não vai ficar aquele corte abrupto, né? Mas assim, voltando ao assunto, falar que nunca é tarde demais, tá? Isso é muito importante, nunca é tarde demais. Não é porque você passou uma vida se adaptando e sofrendo em silêncio que você não mereça saber a verdade sobre você. Porque para mim foi libertador. Nossa, quando eu descobri que eu era autista, que existia uma explicação para todas as coisas dentro da minha cabeça. Nossa Senhora, não foi uma pecinha que faltava no quebra-cabeça que foi encaixado. De repente, o quebra-cabeça explodiu e eu resolvi montar de novo com as peças certas, porque as imagens que eu tinha até então desse quebra-cabeça era errada, não encaixava, tinha algumas coisas que estavam valendo, então eu pude refazer minha vida, na verdade. Eu costumo dizer que depois que saiu o meu laudo, eu fiquei mais esquisito do que eu era, porque eu comecei a me respeitar mais. Eu comecei a perceber que eu não precisava fingir, eu não precisava ficar contando piada em todo canto para tentar ser aceito. Eu percebi que eu não precisava estar me expondo em certos lugares tóxicos, tentando agradar certas pessoas tóxicas. Eu pude existir. Então fica a dica. Se você acha que alguém do seu lado ou você mesmo precisa disso, vai atrás. É libertador. Você dá um nome para tudo aquilo que ferve dentro de você, sabe? E assim, receber um diagnóstico aos 3 anos muda um começo, tá? Mas receber aos 40 anos pode reorganizar uma vida inteira. Você pode se reorganizar de um jeito que, nossa, é muito, muito, muito gostoso você ter uma explicação para você, entendeu? É maravilhoso, é sensacional, né? E assim, tem coisas que a gente precisa muito, são os pontos a refletir, né? Nem toda dificuldade é autismo, ponto. Mas nem todo sofrimento invisível é fase, é preguiça, é falta de vontade. Percebe? Né? Diagnosticar não é colocar uma pessoa dentro de uma caixa. Ah, você está diagnosticado. Tá... Rótulo. Não, não é isso aí. Muitas vezes é pelo contrário. É você abrir uma caixa onde aquela pessoa estava aprisionada ali dentro. É liberdade, é libertador. Falo por experiência própria, falo por experiência de outras pessoas, autistas adultos, laudados tardiamente, que falam isso, né? Quando buscamos compreender alguém, a gente tem que resistir a 2 extremos, porque tem 2 extremozinhos aí, né? Um é o de diagnosticar tudo. Porque em 1940 aconteceu isso e tal, e não, porque ontem minha respiração. Tem que cuidado com esse extremo de diagnosticar tudo, né, até o jeito de respirar, como também tem que ter muito cuidado com ignorar tudo, né? Então você tem que fazer aquele meio termo, nem sair diagnosticando, né, o famoso pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, mas também não ignorar tudo, sabe? Pesquisa, sente, sabe? Você entendeu o que eu quis dizer, né? E assim, entre os extremos, existe um caminho que é mais fácil, né? Que é mais humano, que é mais acolhedor, né? Que é observar, é a escuta, é o não julgamento, porque é muito difícil você se julgar. Eu lembro que eu passei uma vida inteira de auto-julgamento.
Eu não conseguia entender por que era que eu tinha certas manias, eu não conseguia entender por que é que as pessoas falavam uma coisa e eu não entendia. Aí eu começava a fazer piada de tudo. Alguém falava, porque tal coisa? Aí eu, sabe, eu sou o palhacinho, vou lá e faço uma piada. E todo mundo, kkkk. Ninguém percebia que eu não tinha entendido. Na verdade, eu estava fazendo piada, eu estava, né? Eu, por ser muito curioso, por ter sido perseguido a infância toda na escola e me trancava na biblioteca, então eu sempre fui um leitor compulsivo. E isso não me fez mais inteligente. Não me fez mais inteligente. Me deu mais bagagem para entender muita coisa. E nesse entendimento a gente vai utilizando isso, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente começa a imitar, a gente começa a estudar, né? Eu me tornei um especialista em leitura corporal, porque o que as pessoas falavam não fazia sentido. Então eu comecei a perceber que a pessoa, quando mentia, tinha algum tique, quando estava nervosa ou insegura, ele se alisava, ou quando não conseguia falar uma coisa de verdade e não olhava nos olhos, né? Aliás, isso de olhar nos olhos é maravilhoso, né? Porque assim, tipo, minha mãe odiava quando eu não olhava nos olhos, né? E cacete estralava, né? Não tinha boquinha, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu desenvolvi uma técnica muito maravilhosa, que era, eu olhava nos olhos das pessoas, mas eu não estava olhando no olho, eu imaginava o que tinha atrás da parede, né? Tipo, eu imaginava a parede atrás da pessoa, ficava olhando naquela direção e acabou, né? Então você percebe? Então você vai escondendo muita coisa. Então, na hora de você se descobrir, você já tem tantas couraças, você já está com tantos disfarces, tantas máscaras, que aí você não se reconhece. Eu até falei isso no vídeo passado, que eu tinha dificuldade absurda de me reconhecer em vídeo, em foto, no espelho, porque eu passei uma vida inteira olhando e eu falava, esse não sou eu, né? E é isso, né? E assim, o que eu diria para pessoas autistas sobre esse tema, tá? Talvez você tenha curiosidade de saber por que você é diferente, porque você está um pouquinho para lá da normalidade. Mas talvez você também tenha medo, porque durante todo esse tempo o autista ele construiu um ninho para ele construiu uma zona de conforto. E muitas vezes você não quer sair dessa zona de conforto, né? E você tem todo o direito de não querer sair da zona de conforto. Mas o medo nunca vai ser maior do que o alívio. Acredite. O medo não é maior do que o alívio de você se descobrir, de você se aceitar, né? De você sair do armário, poderia dizer, né? O medo é muito menor. É muito menor, né? Isso é até um gancho interessante, porque as pessoas que passam o tempo inteiro dentro de uma caixa, às vezes não querem sair, porque o mundo lá fora é mais complicado. Então, o medo é grande, mas a libertação é melhor, né? E assim, a pergunta é, e se eu for autista? E se eu não for? E se eu tiver perdido tempo demais? Respira, porque um diagnóstico não cria quem você é. O diagnóstico faz você se aceitar como você é, né? Então, assim, ele apenas tenta colocar um nome em coisas que existiram a vida inteira e que só você não sabia, só você não percebia, né? E isso não é errado. Se existir autismo, ele não começou no momento que você foi laudado, ele está na vida inteira, ele está dentro de você o tempo inteiro, né? E se ele não existir, que você continua no sofrimento, pô, que bom! É um caminho para você descobrir o porquê desse sofrimento. Se não foi pelo diagnóstico, que seja por outra coisa, né? De qualquer forma, nenhum resultado vai mudar o valor de você enquanto pessoa.
tá? Você pode se libertar descobrindo-se autista, para explicar tudo que você passou, e você também pode se libertar ao descobrir, nossa, eu não sou autista. Isso está excluído. Vamos ver o que acontece. A busca continua, né? É importante essa busca existir o tempo inteiro, né? E a conclusão sobre esse tema é que é muito importante. Pesquisar sobre o autismo, investigar, não é procurar defeitos, é tentar entender um modo de existir, é tentar entender por que aquela linha que você não conseguia entender quando ela estava torta, quando ela estava subindo, quando ela estava descendo. Então, é tentar entender isso. Algumas pessoas chegam nas respostas mais cedo, outros chegam na resposta mais tarde, algumas chegam depois de uma vida inteira, que foi o meu caso. Mas compreender alguém, mas compreender mesmo, quase sempre é melhor do que passar anos lutando contra algo que nunca foi entendido. Compreender a si mesmo, principalmente, compreender a um filho, compreender a um irmão, a uma esposa, a um amigo, é você entender aquela busca, é você acolher. Porque quando você se descobrir, vai ser libertador para você. Mas ao mesmo tempo vai ser complicado, porque vai ter sempre alguém dizendo, não é, eu também sou um pouquinho. Então, é isso, né? Esse diagnóstico não é feito por achismo, não é testinho na internet, nem exame de sangue, e nem porque um amigo acha que você tem traços. Você precisa sim de suporte, você precisa sim de apoio e de profissionais capacitados para te ajudar nesse caminho. Tá bom? Abraço.